Oi, gente! Hoje nós estamos num cenário diferente. Já peguei aqui o meu cafezinho. Tive que sair que eu esqueci de colocar o título da live, gente. Pensa, pessoa atrapalhada. E aí, gente, como vocês estão? Bom dia. Aqui são 8h10, e aí 10, né? Acredito que na maior parte do Brasil, seja esse horário. Como vocês estão? Vamos entrando. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo de Tiago e falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro de Tiago. Tiago está no Novo Testamento, lá pro fim do Novo, né? Quase no fim, né? Do Novo Testamento, tá vendo? Ó, antes de Tiago está Hebreus e depois de Tiago vem 1 Pedro, que também é uma carta maravilhosa. Então, só para você se localizar aí, se você puder, eu não sei se você está na sua casa, se você pode parar, pegar sua Bíblia, senão só vai ouvindo, mas é bom que você leia esse capítulo depois na sua casa, tá? Olha lá, são 10h10 em São Paulo, isso mesmo. Eu não sei se todas vocês sabem, mas Tiago aqui não era o discípulo, o Tiago, discípulo, um dos 12. Tiago é irmão de Jesus. Então foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta aqui. Eles chamam de epístola, né? E nessa carta, nessa epístola aqui que Tiago escreveu, o que ele quer nos trazer... Tá bom o áudio para vocês? Porque eu apoiei aqui nos livros, então não sei se está tampando o microfone. Fala para mim se tá bom, se vocês estão ouvindo bem. Eu achava que era discípulo. Pois é, menina, quando eu me converti, eu também achava que Judas aqui da Bíblia era o que tinha traído Jesus. Pensa. Então, não é. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Então, nessa epístola que Tiago escreve, ele quer trazer para nós, para os cristãos, é uma carta para os cristãos, ou seja, é uma carta para quem já conhecia Cristo, para os judeus, para as pessoas que já viviam, né, na lei, já conheciam a palavra. Então, ele traz aqui nessa epístola como nós, cristãos, devemos viver o cristianismo. Como o nosso comportamento deve ser como cristão. No último estudo, não, Judas do que está no livro não é o que traiu. O que escreveu aqui não é outro Judas. Gente, eu adoro estudar a Bíblia porque a gente descobre umas coisas, né? E esqueci que eu tava falando. Então, esse livro aqui, ele é como se... Eles dizem que é Provérbios do Novo Testamento. E Tiago, quando ele escreve, né, essa epístola aqui, é como se fosse um sermão. Então, é muito gostoso de ler a carta de Tiago, porque é uma carta muito prática. Quando você lê, dificilmente você não entende o que Tiago quer dizer, porque ele é muito claro nas palavras, ele escreve muito bem e ele traz respostas para algumas perguntas que nós temos. E ele já começa assim, ele traz algumas exortações, o que é muito legal, mas ele já começa, ele já chegando logo no primeiro capítulo. Então vamos começar a ler? Eu quero trazer algumas curiosidades antes para você. Eu gosto de sempre ter em mãos duas versões de Bíblia, duas Bíblias. Então, eu uso muito essa Bíblia aqui, que eu já postei várias vezes para vocês nos Reels, nos Stories. Essa aqui que é a Mulher de Fé, da editora Vida. Essa Bíblia aqui é muito legal. Eu gosto sempre de ter mais do que uma opção de Bíblia na mão. Eu sei que a gente tem as versões da Bíblia no celular, mas no celular ele não tem essa parte que na Bíblia física a gente tem, essas partes de estudo, tá vendo?
A outra Bíblia que eu gosto muito, e é essa que eu vou ler com vocês, algumas curiosidades, é essa aqui, ó. Bíblia de Estudo da Mulher Cristã. Ó, quanto tempo de live? Vai dar 1 hora no máximo. 1 hora a gente já encerra. 1 hora no máximo. E essa aqui é da CPAD, ó. Tá? A editora é a CPAD. Essa aqui, inclusive, ela vende aqui nos Estados Unidos, porque a CPAD ela tem um site aqui nos Estados Unidos. Então, se você tá me ouvindo e você mora aqui, você consegue comprar essa Bíblia em português aqui, tá? Inclusive, essa daqui eu ganhei aqui. Então, vamos lá. Tiago era irmão de Jesus, né? Então, Jesus apareceu para Tiago depois da ressurreição. Paulo se encontra com Tiago e Pedro na primeira viagem para Jerusalém. Isso aqui são algumas curiosidades, tá? E aí Tiago é reconhecido como líder da igreja em Jerusalém. E Tiago, o martírio de Tiago, a morte de Tiago, irmão de Jesus, é por apedrejamento. Isso aqui não tá na Bíblia, tá, gente? A morte de Tiago não aparece na Bíblia, mas historicamente se conhece algumas... como foi a morte de alguns dos discípulos ou de algum personagem da Bíblia. Historicamente, a gente tem como saber isso, mas algumas coisas não estão na Bíblia. Isso, por exemplo, não está, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Eu vou ler por essa daqui, que eu acho a NVI uma leitura muito gostosa, mas essa Bíblia aqui, ela traz bastante estudo, tá vendo? Ó, tudo isso daqui é estudo, ó. Isso aqui é só o que está escrito na Bíblia. Isso daqui é toda a explicação. Então, para quem quer um estudo mais profundo, essa daqui, ela tem um estudo mais profundo, bem mais explicadinho, mais detalhadinho. Vamos lá? E aqui, né? Eu tô aqui com o meu iPad também para a gente poder seguir e eu poder mostrar aqui algumas ferramentas que eu uso para memorizar, tá? Vamos lá? Vamos começar. Tiago, então, 1 Tiago, o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Desculpa, gente. Saudações. Então, Tiago, eu já acho que Tiago aqui ele já chega em humildade, né? Ele abre a epístola, a carta aqui com humildade. Então, ele fala Tiago, servo de Deus. Ele não fala aqui Tiago, o irmão de Jesus, né? Porque ele viveu com Jesus. Gente, ele foi irmão de Jesus, ele cresceu ao lado de Jesus. E ele poderia já chegar com esse título. Olha, Tiago, irmão de Jesus. Mas não, ele chega com humildade. Porque Tiago entendeu que ele não era irmão de Jesus, mas ele era servo de Deus. Ele entendeu que Jesus também era Deus. A gente consegue, lendo a carta aqui de Tiago, o quanto Tiago tinha essa consciência de que apesar dele ser fisicamente irmão de Jesus, espiritualmente ele entendeu que Jesus era Deus. E aí ele continua, aquele versículo que todo mundo conhece, mas que todo mundo teme também. Meus irmãos, aqui começa provas e tentações. Tiago vai falar sobre provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aqui, nessa versão tá perseverança, na outra versão tá paciência. E eu gosto muito de desenhar quando eu tô fazendo o estudo da palavra. E eu desenhei assim, eu acho que para vocês vai ficar o contrário, tá? Porque o vídeo tá virado assim para mim. Mas olha só, é mais ou menos esse ciclo aqui que a gente tem que entender, ó. Tá vendo? Então eu tenho fé, eu persevero na minha fé, então eu ajo. E quando eu tomo uma ação em fé perseverante, eu alcanço a maturidade. É isso aqui que Tiago está explicando para nós. É esse ciclo que as aflições trazem para a nossa vida. Então, chega uma aflição e aí a gente pode lembrar de muitos outros versículos que a gente tem aqui na palavra. Por exemplo, Jesus mesmo, ele conta, ele fala sobre as casas. A casa na rocha e a casa na areia. Isso aqui é o quê? Quando chega uma aflição, o que você vai fazer? Você vai ser a casa na areia
que numa tempestade se desfaz? Ou você é a casa na rocha? Você é a casa que está firmada em Cristo, que em meio a uma circunstância não se deixa levar. Você tem fé. E com a fé que você tem em Cristo, você fala, não, eu vou perseverar. Cristo, ele nunca nos disse que nós não teríamos aflição. Muito pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, nós estamos ao lado daquele que venceu em meio às aflições. Se caminharmos com Cristo, nós chegaremos à maturidade, na maturidade espiritual, que é o quê? Não se desesperar mais quando as coisas acontecem, quando coisas inesperadas acontecem. Eu passei na minha vida uma situação inesperada com o diagnóstico da Lala. Muitas pessoas conhecem a minha história, mas eu vivi uma situação inesperada. Eu vivi esse versículo aqui na pele. E eu entendi que às vezes a maturidade, a ação completa que Deus quer trazer para nós, para que sejamos íntegros, né? Então ele fala aqui, ó, a perseverança, essa ação completa é para que nós sejamos maduros e íntegros, sem que falte nada. Então, na minha aflição com a Laura, na minha história com a Lala, o que aconteceu na minha vida? Eu entendi que sem Cristo eu não ia conseguir passar por aquele período de aflição, por aquele período de angústia. Então eu me apeguei, eu me tornei íntegra em Deus. Eu alcancei uma maturidade de entender que talvez a Laura não fosse curada, mas eu seria o milagre. Por quê? Porque eu entendi que sem Cristo é impossível caminhar em meio às aflições. Então, quando Cristo fala lá em Mateus, que ele fala, se você está cansado, me procura que eu, né, tiro o seu peso, o seu fardo e eu te trago descanso. É mais ou menos isso que está escrito naquele versículo. É exatamente isso aqui. Quando a gente persevera em Cristo, a gente descansa, porque a gente confia. E aí ele vai continuar falando. Olha só como o Tiago, ele vai complementando o que ele está falando. Quando a gente olha esse versículo isolado, a gente fala, é só isso. Mas não, olha só o que ele fala depois. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, de boa vontade, e isso lhe será concedido. Peça, porém, olha só, então Deus, ele dá livremente sabedoria. Gente, isso é algo que eu oro todos os dias. Senhor, me dá sabedoria. Toda decisão que eu preciso tomar, Senhor, me dá sabedoria. Se eu tô com dificuldade com as meninas em alguma situação, sei lá, elas estão brigando mais, estão mais irritadas, estão gritando mais, não sei. Eu oro, Senhor, me dá sabedoria para essa situação. E é incrível como eu naquele dia, pensando, às vezes fazendo as minhas tarefas, me vem alguma coisa, alguma estratégia, alguma coisa. Eu falo, acho que dá para fazer isso. Acho que eu percebi que elas estavam fazendo isso. O Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo, ele vai falar conosco. Então nós temos que pedir É que a gente às vezes quer fazer as coisas meio que na força do braço, né? Não, mas eu acho que dá para fazer assim. Eu vou conversar com uma amiga, eu vou perguntar para alguém. E a gente esquece de pedir para Deus. Né? E a gente esquece de pedir a sabedoria para aquele que é dono da sabedoria, para aquele que é a própria sabedoria. A gente erra que ao invés da gente ajoelhar e orar e pedir para Deus ajuda, a gente vai pedir ajuda para as pessoas. E não é errado pedir ajuda para as pessoas, mas primeiro nós temos que pedir ajuda para Deus, porque é Ele que vai nos dar essa sabedoria aqui, para poder enfrentar essas situações. E aí ele diz, depois... Aqui, sem duvidar, pois aqui, tá, o 6 agora. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele é uma continuação de pedir sabedoria, né? Peça o quê? A sabedoria. Porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Aqui está falando daquele que duvida, mas nessa outra versão da outra Bíblia, ele fala daquele que tem o coração dobre, que é o quê? A pessoa que é inconstante, uma pessoa que quer fazer as próprias vontades, uma pessoa que não espera em Deus, uma pessoa que se desespera, não persevera. Então, a pessoa que ela duvida,
ela tem a mente dividida, né? Então aqui, ó, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E aí, por que ele completa dizendo da mente dividida? Porque aquele que não tem fé suficiente, aquele que não confia suficiente, ele precisa confiar em outra coisa. Se eu não confio em Deus, então eu estou colocando a minha confiança em alguma outra coisa. Isso significa que a minha mente está dividida. E a Bíblia é clara em dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Muitos de nós têm como segurança o dinheiro. Muitos de nós, por isso que é o único senhor que é colocado na Bíblia, e, além de Deus, é Mamon, né? É o dinheiro. Por quê? Porque muitas pessoas depositam a confiança no dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, tá tudo bem, eu tô seguro. Se eu não tenho dinheiro, então eu não tô seguro. Quando a nossa confiança não está em Deus, a nossa confiança está em outra coisa. É isso que Tiago quer dizer aqui. E é por isso que ele coloca que a nossa mente é dividida. E ele diz, somos semelhantes à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, bateu o vento, para onde você vai? Você continua ali com Cristo, persevera, para poder atingir a sua maturidade espiritual, ou você começa a se desesperar e vai correndo para qualquer lugar? Tá, e agora o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, isso está acontecendo. Peraí, não, a gente precisa resolver. Então o que a gente faz? A gente muda, a gente vai para esse lugar, a gente arruma outro emprego, O desespero nos faz tomar decisões tolas, porque o sábio, ou a pessoa é sábia ou a pessoa é tola. É assim que a Bíblia diz. E a gente acaba tomando decisões tolas. Por quê? Porque a gente é como essa onda do mar aqui, levada e agitada pelo vento. A gente não está seguro na rocha. A gente está sendo levada pela circunstância. A gente é levada pelas emoções. Então, por que algumas pessoas acabam se divorciando? Porque são levadas pelas emoções. Por que a gente às vezes toma atitudes e depois se arrepende? Porque a gente é levado pela emoção. Se a gente confiasse em Deus, pedisse sabedoria sem duvidar e tivesse a certeza de que Deus está conosco, nós não tomaríamos decisões precipitadas. E normalmente essas decisões precipitadas que a gente toma sempre nos levam a algo que Deus não queria ou algo que depois pode até nos prejudicar, apesar de Deus aproveitar todas as oportunidades. Vamos continuar. Você vê como aqui é tudo comportamento. Até agora, Tiago, ele só está falando de como a gente deve se comportar, como deve ser a nossa vida. Se somos cristãos, então devemos confiar em Cristo. E o nosso comportamento deve ser de uma pessoa que tem fé. Fé para perseverar, para não desistir, para alcançar a maturidade. Sem duvidar, pedir, sem mente dividida, para que não sejamos como ondas que são levadas e agitadas pelo vento. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Olha como o Tiago se complementa. É lindo. Eu fico imaginando esse homem fazendo esse sermão. E aí continua aqui no 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. E aqui me lembra muito esses versículos aqui, me lembram muito Eclesiastes. Né? Quem já leu Eclesiastes? Salomão escreveu Eclesiastes e ele resume Eclesiastes dizendo que nada mais, né? Nada na nossa vida aqui vai além do que vaidade, né? Então, o que Tiago está querendo dizer aqui com esses versículos? Que o nosso coração não deve estar apegado nas coisas. Então, se eu sou rico ou se eu sou pobre, eu tenho que me orgulhar. Não me importa qual é a minha condição. Por quê? Porque não é isso aqui que me faz rico, não é isso aqui que me faz pobre, né? O meu relacionamento com o Senhor. O livro de Eclesiastes é fantástico. E aí, por que ele fala aqui, ó? O sol se levanta, traz calor e seca a planta. Ou seja, um dia o sol levanta e fala, nossa, um dia de sol, mas o sol secou a tua planta. Então, nós não podemos ter a nossa confiança nisso aqui, em coisas materiais, nas coisas do mundo, porque aqui no mundo, nada do que tem aqui no mundo não passa de vaidade. O nosso foco é
eternidade. Então aqui, ó, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres, né? Não é isso que deveria ser o nosso comportamento cristão. O nosso foco não deve ser nas coisas materiais. Isso aqui é uma consequência. Não é errado ser rico, gente. Não é errado ter dinheiro, mas o nosso coração não pode estar ardendo por isso. Não pode estar confiante nisso. E aí vamos continuar. Aí ele fala aqui de novo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Esse versículo aqui, ele fala muito comigo, porque eu fui o milagre. Quando a gente passa por uma aprovação e a gente persevera e a gente é aprovado, a gente se torna um milagre daquela situação. Por quê? Porque a gente aprende que o que importa é a eternidade. Às vezes a gente passa por provações aqui e, claro, é muito difícil. Existem provações que eu não queria ter passado. Falar, poxa, eu não queria isso. Eu não queria ter vivido isso. Mas quando a gente entende o propósito de Deus nas provações, né? Nas provação, tá? Porque tentação não é de Deus. Quando a gente entende o propósito de Deus nesses processos, que não é para conquista material, mas que é para a gente melhorar, para a gente ter fruto do Espírito. Quantas coisas nós passamos que nós aprendemos a ter paciência, mansidão, domínio próprio, bondade, paz, né? No casamento, quantas vezes a gente tem provações no casamento e que a gente precisa ser pacificadora, a gente precisa ser mansa, a gente precisa saber esperar, a gente precisa saber a hora de falar, de se controlar. Com amizade, às vezes a pessoa faz algo que não te agradou, né? E você fala, poxa, me senti traído, me senti ofendido. Mas você passa por isso entendendo que você pode ser boa com a pessoa, independente do que ela te fez. Você pode perdoar, você pode amar. O que Deus quer nas provações é formar em nós os frutos. O fruto do Espírito, que não é natural. E a gente aprende conforme a gente vai passando por isso. E aí ele continua, olha só. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Deus não traz tentação. Pois seu Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Isso aqui é muito forte, gente. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. E eu fiz um ciclo dele também, para vocês, para facilitar. A música da Ashley é linda, eu sempre lembro dela, porque ela é um milagre, eu também sou. E eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. E vocês sabem que vocês também já se tornaram milagre em alguma situação nas mãos do Senhor, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu fiz aqui também um ciclozinho, ó. Desse aqui, o ciclo do pecado. O ciclo do pecado, ele é o quê? Primeiro a gente tem um desejo. Algo que nasce no nosso coração. Lembrando que o nosso coração é enganoso. Os desejos do nosso coração, eles são enganosos. Então, a gente precisa sempre vigiar o nosso coração, né? A Provérbios diz que de tudo guarda o seu coração. Por quê? Porque é do coração que começam a nascer esses desejos. Esses desejos, eles vêm porque nós começamos a amar coisas que não deveríamos amar. Porque nós começamos a desejar coisas que não deveríamos desejar. E é aí que começa o ciclo do pecado na nossa vida. E às vezes aparentemente lícito. Um pecado, um desejo, ele pode começar aparentemente de maneira lícita, mas ele pode se tornar um pecado dependendo do que aquilo te leva a fazer, do que aquilo te leva a se comportar. Então, por exemplo, o celular. Eu vejo o celular. Você fica tanto no celular que você não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para sua família. Você está deixando de fazer coisas que Deus nos pede, como mordomos Deus nos pede. Então a gente começa a pecar.
A gente começa a agir de maneira errada. E o nosso comportamento, que é o que o Tiago traz aqui, nós temos que ter como foco a mordomia de Cristo. Cuidado que Deus nos entregou. Então, vamos lá. Então, você começa. Você deseja algo. Tá ao contrário, tá, gente? Me perdoa. Você deseja alguma coisa e aquilo começa a ficar no seu pensamento. Então, você fica pensando sobre aquilo. Então, comida. Você deseja o chocolate. Você fica pensando no chocolate. Vou dar um exemplo, tá? E aí, o que você faz? Você abre o chocolate e come. Quando você come o chocolate, você peca. O que Tiago quer dizer aqui, que enquanto isso está no nosso pensamento, isso ainda não foi consumado. Se não foi consumado, ainda não se tornou pecado. Então, do desejo para o pensamento, você ainda tem uma chance de não pecar. E é aqui que Tiago ele deixa claro. Não é Deus que está tentando você nisso aqui. Então, quando uma pessoa fala assim, eu traí a minha mulher, eu fui tentado, foi uma provação de Deus, não foi prova de Deus. Nós não somos tentados por nada maior do que possamos suportar. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Nós jamais seremos tentados a ponto de não suportar a tentação. A tentação que vem sobre a nossa vida, nós sempre seremos capazes de suportar, mas nós devemos fazer uma escolha. Então, enquanto está no desejo e no pensamento, nós podemos escolher não agir. É Tiago. Nós podemos escolher não agir, mas a partir do momento em que eu escolho a ação, então eu peco. E o salário do pecado é a morte. É isso, gente. E esse ciclo aqui, por mais simples que seja, acontece demais. Peraí, quer que eu tire os comentários? Eu não sei, como é que eu tiro? Como que eu tiro, gente, os comentários que agora eu não sei? Acho que é aqui. Turn off, comment. Aqui, achei. Achei. Depois eu volto, tá? Os comentários. Então tá, ó. Obrigada, tá? Vocês vão me ajudando. Então aqui, ó. O desejo é que tá ao contrário, tá, gente? Então, do desejo vai pro pensamento. E aquilo começa, né? Você começa a maquinar. Muitas vezes a gente começa até a pensar de que forma esse pecado pode ser menos pecado. Não sei se você já passou por isso. Mas às vezes a gente fica pensando formas de justificar a nossa ação que a gente já sabe que no fim vai ser um pecado. Então é do desejo para o pensamento, do pensamento para a ação, e a ação é o pecado. E a partir do momento que a gente peca, aí o salário do pecado é a morte, porque ele nos afasta de Deus. Não é que Deus se afasta de nós porque nós pecamos, mas nós começamos a nos afastar de Deus porque a gente tem pecado. Quanto mais pecado, mais longe a gente fica do Senhor. Então a gente precisa tentar caminhar em santidade. Tentar não, né? Nós precisamos caminhar em santidade. E aí eu coloquei aqui, né, que o pecado nem sempre, ele pode ser inconsciente, mas ele sempre vem de um desejo e de um amor. Então, cuidado com o que você tem amado. O que você tem colocado aí no lugar do Senhor? O que você tem colocado no lugar da sua família? O que você tem colocado no lugar do seu ministério? O que está aí no seu coração? A palavra diz que onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Então, o que tem aí? O que é o tesouro aí do seu coração? Será que o que está aí dentro do seu coração, ele está gerando um pecado na sua vida ou ele está te gerando uma vida de santidade? Então, Tiago, ele é muito claro com isso. Vamos continuar. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A gente já falou isso no de Sansão, sobre dons, né? Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, tudo que nós temos não é nosso. Você tem um dom? Não é seu. Você tem que usar ele para Deus. Né? O que nós recebemos, seja material, seja espiritual, não nos pertence. O que Tiago quer dizer aqui, que tudo, toda boa dádiva e todo dom vem do alto, porque Deus é soberano em nossas vidas. Então, nada do que a gente tem é porque a gente quer ter. É dele e nós precisamos ser mordomos disso. E agora vem a parte aqui do primeiro capítulo. Hoje nós só vamos ler o primeiro capítulo, porque é muita coisa, gente. Tiago é incrível. E essa parte aqui eu acho maravilhosa do primeiro capítulo também, né? Que chama Praticando a Palavra.
E aí o que Tiago fala aqui no versículo 19? Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Isso aí para mulher é difícil, né? Eu sei. E tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele continua, mas eu quero parar aqui nesse. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos a ouvir e tardios a falar. Quantas vezes a gente fala e depois se arrepende porque a gente não devia ter falado naquele momento. E o Tiago vai falar mais sobre a língua, tá? Aqui no capítulo 3, é incrível. Eu acho que vai ser, assim, o auge do nosso estudo, porque isso é algo que a gente precisa cuidar demais, o que a gente fala. Mas quando ele fala que tardios a falar e tardios a irar-se, ele tá aqui fazendo um link de que muitas vezes, se a gente não ouvir a história, a gente age com ira por algo que a gente não precisaria agir com ira. Quando os nossos filhos brigam e a gente vê de longe a briga, vou dar um exemplo, a gente vê de longe a briga, a gente já chega lá, a gente quer consertar, mas às vezes a gente não ouve. Quem começou? Como é que foi? O que aconteceu? Vamos ouvir primeiro, antes da gente agir. Uma coisa que eu aprendi com a minha pastora lá de Miami, deixa eu dar um golinho aqui no meu café, senão vai esfriar. Isso ficou marcado pro resto da minha vida e eu quero que você anote isso. Quando você precisar fazer força para falar, é porque não é a hora de você falar. É a hora de você escutar. Não sei se você numa mesa com muitas mulheres, às vezes você tem que fazer força para falar. Sabe quando uma tá falando por cima da outra? E você fica fazendo força para tentar completar a sua frase, para tentar contar a sua história. Se você se vê nessa situação, não fale. Pare de falar. Pegue isso como um conselho. Não é a hora de falar. Fica na sua. Eu sei que como mulher é difícil, né? A gente quer falar. A gente quer falar. E a gente fala demais mesmo. Fala muito. E a gente se ira muito também. Mas pegue isso pra você. Se você tá fazendo força, então você tá ali, você percebe, você fala assim, tô me esforçando pra poder falar, eu tô me esforçando pra que as pessoas me ouçam. Então talvez eu não tenha que falar. E ouça. Uma vez uma pessoa me disse assim, que ela me contou sobre um estudo que teve e disseram que as pessoas mais lembradas e consideradas mais legais são as que menos falavam. E eu sei que a gente gosta muito de falar, mas é muito bom a gente ouvir e ter consideração pela história do outro. Ouvir mesmo, ouvir de se interessar. De falar, me conta, mas e aí? Perguntar e querer saber mais. Então que a gente possa... Vamos fazer um desafio aí essa semana, né? Porque aí eu só vou voltar na semana que vem pra gente continuar falando. E aí a gente vai fazer então o desafio de falar menos e ouvir mais. Vamos fazer esse desafio? Topam? Então vamos. E tardio a irar-se, né? Isso aqui esse versículo eu uso muito para minha maternidade, muito. Então eu sempre procuro ser tardia a me irar. Muitas vezes é difícil porque a gente perde a paciência, né? Mas eu sempre tento ter isso no meu coração, esse versículo no meu coração e pensar, pera, eu posso agir de maneira diferente, calma, eu não preciso me irar agora, peraí, o que eu posso fazer? Como a gente pode resolucionar isso? Porque a nossa ira não traz a justiça de Deus, isso daqui é pra tudo, a vingança não é justiça de Deus. Quando a gente vai fazer as coisas na força do nosso braço, resolver na ira, que a gente fica cega, a gente não está produzindo a justiça de Deus. Quando a gente quer ir lá, eu vou lá, vou discutir, vou resolver, vou falar para ele, isso. A própria palavra de Deus diz que a gente não precisa justificar, que nós somos justificados por Deus. Então, se você está ofendido, se você se ofendeu e você ficou irado, e você, eu vou lá resolver e tal, espera a ira passar. Porque com certeza a justiça de Deus não vai ser feita nesse momento. A justiça que vai ser feita é a sua. E a justiça humana normalmente não vai resolver o problema, ela vai trazer mais problemas. Então que a gente possa ser sábio nesse momento. Você vê como o Tiago linka tudo, sabedoria, tardio a falar, tardio a irar-se. Vamos continuar. E aí, a continuação desse versículo é o quê? Portanto. Então ele fala isso aqui, seja assim, assim, assim. Portanto, olha a conclusão. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Ou seja, a justiça de Deus está na palavra de Deus. Quando a gente aceita humildemente como a gente deve se comportar e viver, a gente começa a praticar a palavra de Deus. E aí ele fala aqui: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Nós não podemos ser mais aquele crente de domingo da igreja, gente. Não podemos mais. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Isso acontecia comigo no começo, né? Quando eu me converti lá no começo, eu ia para o culto, eu ouvia a palavra e durante a semana eu já nem sabia o que eu tinha ouvido. Não lembrava da palavra. E nós não podemos ser assim. O que ele está falando é exatamente isso. Você vai, você ouve a palavra, mas a palavra ela não desceu para o seu coração. Em Lucas tem uma parábola sobre um campo, um semeador sai para plantar, né? E ele vai jogando a semente. Eu vou até ver se eu acho essa... Peraí, eu vou ver se eu acho essa parábola aqui, que eu acho que é legal a gente ler ela aqui. Que eu acho que ela casa bem com essa parte aqui. Peraí, que eu não... Está Lucas, meu Deus, eu não vou lembrar em qual parte de Lucas está. Lucas... Parábola do semeador. Vamos lá. Deixa eu ver onde tá. Lucas 8. Deixa eu pôr aqui para vocês. Sem pressa, né, gente? Estamos estudando a palavra do Senhor. Lucas 8. Vamos lá. Eu já volto aqui para Tiago. Deixa eu marcar aqui a minha Bíblia. Eu acho que casa bem isso aqui que Tiago tá dizendo. A Bíblia se complementa, é lindo, né? Vamos lá? Jesus conta o seguinte: depois disso, Jesus ia passeando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Daí ele fala... Não, cadê? Ah, tá. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Chegamos lá. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amo Jesus. O que Tiago está falando ali? Não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Quando Jesus fala que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça, ou seja, ouça e pratique. Seus discípulos perguntaram o que isso significa. E ele disse, ele vai explicar aqui. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. É fácil saber a pessoa que vive assim, que o diabo tira a palavra do coração, que é a pessoa que vive no ciclo do pecado. É a pessoa que ela vive em pecado mesmo, iniquidade, ela escolhe pecar. Ela sabe que está pecando e ela continua pecando. Ela vai na igreja, ela ouve a palavra, mas durante a semana ela continua pecando mesmo, escolhendo viver em pecado, fazendo coisas muito erradas. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Olha lá, Tiago, de novo. Quando vem a circunstância, a gente esquece a palavra de Deus. A gente esquece a confiança em Deus. E a gente vai fazer o que a gente bem entende, a mente dividida. Ou seja, eu não estou firme. A palavra de Deus não entrou ainda. Não está dentro do meu coração. Não criou raiz. Por isso que no tempo de seca, eu até fiz um post aqui no Instagram sobre isso. Nós passamos aqui por um inverno e eu nunca tinha vivido a estação tão bem vivida como eu vi aqui no Texas. As árvores ficaram secas. Só que nesse momento de seca, por causa do inverno,
É um momento em que as raízes da árvore, ela afunda. E é por isso que Tiago fala que quando a gente persevera, a nossa ação em Deus é completa e a gente se torna íntegro e maduro. Porque as nossas raízes nesse tempo, elas se aprofundam. E não é só a raiz que se aprofunda, os galhos das árvores, eles cresceram. Eu passava por uma região em que as árvores estavam assim, com folhas, né? Assim. Ficou seco e eu continuei passando por ali, mas eu não tinha mais a noção de que aquela árvore estava crescendo. Porque quando a árvore está seca, você não consegue saber o que está acontecendo com ela. Mas com certeza ela teve que buscar lá no fundo, ela teve que se aprofundar para pegar água ali embaixo, naquele tempo de seca, e que a árvore fica feia. Mas quando voltou agora, já está tudo de novo cheio de folhas, o que eu percebi, essas árvores elas não completavam o arco. Agora ela completa o arco. Quando eu passo nessa rua, eu fico coberta pelos galhos e pelas folhas dessa árvore. Eu percebi aqui, a árvore de frente da minha casa, a sombra dela ia só até a calçada, ela tá indo quase até o outro lado da rua. Ou seja, é nesse tempo que a gente cria raízes. E se a gente não criar raízes, a gente não vai conseguir permanecer na palavra no tempo de tempestade e num tempo de aflição e num tempo de provação. E aí vem a outra. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. E aí é o que o Tiago fala lá do rico. Se você tá rico ou se você tá pobre, você tem que ter humildade e orgulhar, não importa, porque não é sobre isso. Então, me faltou a riqueza? Ah, não confio mais. Não, deve ser alguma coisa. Não, Deus me abandonou. Não, a gente tem isso, né? Quando Deus não faz o que a gente acha que Deus nos abandonou. Mas não, às vezes é uma provação que Deus quer dar algo para nós. Muitas vezes, na maioria das vezes, espiritual, não material. E aí, por fim, a boa semente, né? Que cai num bom campo. Mas as que caíram em boa terra, o nosso solo deve ser fértil, o solo do nosso coração tem que estar aberto para Cristo. Em boa terra são os que o coração... mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Tá vendo como a palavra se completa? É incrível. Eu acho lindo, gente. Acho lindo porque a palavra de Deus é assim. Você vai lendo e vai falando, Deus, como é que pode o Senhor falar de maneira tão profunda? Né? Então, se a gente não está praticando a palavra, leia essa parábola que está em Lucas. Eu vou até deixar aqui para vocês, ó. Lucas 8, do 4 ao 15. Leia essa parábola e peça para Deus falar com você. Você fala assim, Deus, que tipo de campo? Que campo está sendo o meu? É o da aprovação? É o das preocupações? Eu estou preocupada com coisa material? Que campo está caindo a semente? Por que eu não estou conseguindo frutificar? Som do meu coração. Então a gente não pode viver só de ouvir a palavra, porque se a gente está vivendo assim, a gente está enganando a nós mesmos. Nós não estamos sendo bons cristãos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, estou continuando agora aqui em Tiago, tá? Atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. E aí eu fiz aqui também um outro mapinha para vocês, aqui ó, que é o mapa, o ciclo da liberdade. Então aqui, né? Aqui tá a lei, olha aqui. Aqui tá a lei, né? O Tiago escreve aqui como lei, mas eu creio que sejam os princípios, porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Mas eu creio que seja a prática da palavra que ele quer falar. Por isso que ele usou esse termo de lei, porque nós precisamos, tem coisas, alguns princípios que nós precisamos, a gente não pode ser corrompido, nós temos que ser íntegros. Então, quando a gente fala lei, a gente tem que entender que nós precisamos cumprir algumas coisas. Mas a lei, ela traz liberdade para nós, porque quando nós cumprimos a lei, nós não estamos mais presos no pecado. Nós somos livres em Cristo. E aí nós perseveramos e começamos a praticar a palavra. Esse ciclo aqui da liberdade, de meditar na lei,
a ser livre em Cristo, perseverar na prática e praticar a palavra, isso aqui, ele vem com a meditação da palavra de Deus. Sem meditar a palavra é impossível a gente chegar nisso aqui. É impossível a gente ter um solo fértil, a gente precisa meditar. Então, isso que a gente está fazendo hoje, nada mais é do que a gente se aprofundar e meditar no que Deus está falando. Então, o que Tiago está querendo dizer com isso aqui? Né? Tem outra parte na Bíblia que complementa isso? Tem, eu vou ler. Tá, eu li, e agora? O que Deus está falando para mim? Eu tenho certeza que Deus está falando com várias pessoas aqui de maneiras diferentes. Porque o Espírito Santo, ele é assim, ele traz para nós o que nós precisamos. Às vezes, gente, pode ser que você leia a Bíblia e você fala assim, poxa, eu não tô entendendo. Mas eu quero dar uma dica aqui para vocês. O Espírito Santo, ele vai trazer para você o que você precisa. Exatamente o que você precisa. Pensa que a palavra de Deus, ela é alimento. E mesmo na palavra, nós não precisamos ser gulosos. Nós precisamos comer a palavra que a gente precisa. Então, se você precisa comer de manhã a palavra e meditar nela, ficar ruminando a palavra o dia inteiro para que ela possa penetrar no seu coração, faça isso. Se for apenas um versículo, faça isso. Se for apenas um trecho, faça isso. Porque é mais importante que a gente pratique o pouco que a gente leu do que ler tudo e não praticar nada. Ler tudo e não entender nada. Então, às vezes, é melhor a gente ficar no pouco e praticar aquele pouco do que ter muito e não conseguir fazer nada. E aí, vamos finalizar. Olha só. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito forte. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo. Nos dias de hoje, esse versículo aqui, ele tá bem atual, né? Como as pessoas estão se deixando se corromper com ideologias, sem perceber. A gente falou um pouco de feminismo numa outra live, né? Como a gente tem se corrompido pelo mundo. A gente tem, sem perceber. É muito sutil a forma como que o mundo está colocando as coisas. Uma mentalidade humanista. É muito sutil. E quando a gente vê, a gente está praticando mais humanismo, a gente está praticando mais o que o mundo está dizendo do que a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos meditar cada dia mais na palavra de Deus. E foi por isso que Deus colocou muito, muito forte no meu coração de fazer esses estudos, de trazer esses estudos aqui para a gente poder se aprofundar na palavra dele. Tiago é um livro de como a gente tem que se comportar como cristão. Eu acho que vai ser sensacional esse estudo. Então, se você se considera religioso, né? Vai pra igreja, faz tudo certinho, né? Não rouba, não mata, mas fala mal do irmão, você já tá enganando a si mesmo, né? Mas ofende o outro com palavra, você já tá aí se enganando. E é difícil, gente. É tão difícil que eu vou ler rapidinho aqui no 3, que Tiago, ele fala assim, ó, que aquele que não tropeça no falar é perfeito. Eu sei, é difícil controlar a língua. Ainda mais sabendo que o que a boca fala, né, é o que tá cheio no nosso coração. Provérbios diz isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente fala revela o que tá aqui dentro. O que você tem falado? Como você tem falado? Você tem falado com ira? Talvez a ira esteja dentro do seu coração. Você tem ofendido as pessoas? Talvez você esteja amargurada. Você tem ferido as pessoas com palavra? Talvez tenha uma raiz aí, uma ferida aberta em você que precisa ser curada por Deus. Né? De que maneira nós estamos tratando o nosso próximo? Eu falo mal do outro? Será que tem uma raizinha de inveja aí dentro? A gente tem que sempre sondar o nosso coração. É o princípio, guardar o nosso coração, sondar o nosso coração, pedir para Deus sempre trazer as intenções do nosso coração. De que maneira nós estamos falando? Será que a maneira como a gente fala revela Cristo ou revela as nossas próprias vontades? A maneira com que a gente fala,
A pessoa nos vendo, ela vai olhar pra gente e vai falar, uau, olha quanta palavra que edifica a vida das pessoas. Será que nós estamos trazendo bênção ou maldição? Nós estamos trazendo vida ou morte? O que nós estamos falando? O que tá aqui dentro? A boca fala o que está cheio o coração. Eu vou liberar aqui os comentários, tá? Que a gente já tá terminando. Do que tá cheio o seu coração? Né? Gente, que lindo, né? Quem ficou aqui do começo ao fim, quem não pôde ficar, eu vou salvar a live. Nós temos mais 10 minutinhos para finalizar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Eu não sou teóloga, eu nunca fiz curso de teologia, mas eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra. Eu tenho muito temor em vir aqui falar com vocês sobre a palavra de Deus, me arriscar em trazer um estudo para vocês. Eu não me acho nada demais. É Deus mesmo através da minha vida. Isso é algo que eu me preocupo muito, porque é muito, gente, é um temor enorme trazer a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho muito medo de falar uma besteira, de falar algo irresponsável, então eu estudo, eu leio, mas Deus colocou isso no meu coração, e eu acho que pode não ser nada muito profundo, na minha opinião, né? Eu sempre acho que é tão simples. O evangelho é simples, né? A palavra de Deus, ela é simples. Eu sempre acho que é tão simples, que é tão pouco. Né? Tem pessoas que sabem tão mais, mas eu vou deixar que Deus faça a parte dele. Né? Deus, ele leva para o coração de vocês o que vocês precisam. Né? A pastora Viviane Martinello, numa conferência, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, Aline, o que você fala é simples, mas não deixa de continuar oferecendo 5 pães e 2 peixes, porque é Deus que multiplica a palavra. Né? Às vezes a gente quer ter esse controle, mas é Deus que multiplica a palavra, e eu creio que Deus alcança o coração de vocês. Então, se ficou alguma dúvida, pode deixar, a live vai ficar salva. Gente, eu sempre choro. Eu choro falando de Deus, eu choro porque Deus é lindo. Só eu sei o que nós já passamos juntos, só eu sei as provações que eu e Deus passamos juntos, quanta perseverança, né, eu tive que ter em muitas situações da minha vida. A gente se alegrar não significa que tudo tá bem. A gente pode se alegrar quando tudo não está bem, porque a nossa alegria vem dele, vem do Senhor, e é por isso que a gente não desiste. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Semana que vem a gente continua o capítulo 2. Leiam Tiago, grifem o que Deus falar com vocês. Se vocês não entenderem algum versículo, anota. A gente pode falar, Aline, eu não entendi esse. Se eu souber, tá, gente? Porque o que eu tô falando, eu não sei tudo. Mas se eu souber, a gente pode pesquisar junto, a gente pode conversar sobre aquilo, a gente vai trocando isso aqui na live. Eu não sei se daria pra gente fazer um outro tipo de grupo, eu não sei, eu tô pensando pra gente poder se aprofundar mais, de conseguir tirar dúvida também, porque é tão gostoso, né? E de vocês poderem também compartilhar. Eu tô compartilhando essas lives no Telegram, e no Telegram tem um espaço de comentário. Então, a gente pode comentar aqui na live, no próprio vídeo da live, a gente pode comentar, Deus falou comigo, eu entendi isso, acho que fica rico a gente fazer isso. E também lá no canal do Telegram, se vocês quiserem, também dá pra gente comentar e tentar fazer uma troca, tá? Eu sempre choro, Deus é muito bom. Então é isso, vamos orar pra gente finalizar? A gente nunca pode deixar de orar. A nossa oração tem que ser incessante, orai sem cessar. E não é que a gente precisa ficar de joelho dobrado o dia inteiro, não. Mas a gente precisa sempre levar os nossos pensamentos para o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Pai, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Multiplica, Pai, essa palavra da maneira que o Senhor achar necessário, pois o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui nessa live, de cada pessoa que ainda vai ouvir esse vídeo, que ainda vai assistir
esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa tocar de maneira diferente. Nós não queremos mais ser aquele cristão de domingo, nós não queremos mais ser aquela pessoa que tem um solo, que tem espinho, ou um solo endurecido. Nós queremos que o nosso solo, que o nosso coração seja fértil para receber a tua palavra. Eu quero orar hoje especificamente, Senhor, que o Senhor possa sondar o coração dessas pessoas e que o Senhor possa fazer desses corações um solo fértil para que a palavra penetre, assim como o Senhor diz em Deuteronômio, que esteja na nossa testa e amarrada no nosso braço, e que a meditação da palavra seja constante em nossas vidas, que nós sejamos o reflexo, sal e luz na terra, o reflexo de Cristo para as pessoas onde quer que nós estejamos. Senhor, resgata, traz de volta para sua casa os filhos pródigos, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração e vigia a nossa boca, que antes de falarmos o Senhor possa nos trazer um alerta, para que a gente saiba a hora e o momento de falar. Senhor, nos traz alegria nas provações e que o nosso foco seja sempre o propósito do que o Senhor quer e não no momento, Pai. Não queremos ser como ondas levadas como um vento, nós não queremos que a nossa casa esteja na areia, mas que a nossa casa e a nossa vida e a vida da nossa família esteja firmada na tua palavra e em Cristo, que é a rocha, que é o único caminho de salvação e de vida. Em nome de Jesus, amém. Eu sempre falo assim com as meninas, amém. E as meninas dão risada, bonitinhas. Amém, gente, glória a Deus. Que delícia é falar do Senhor e quanto temor, né? Então eu volto semana que vem pra gente, que amanhã é sexta e amanhã eu tenho um compromisso na escola das meninas, tá? Mas usem esse tempo, sexta, sábado e domingo, pra vocês se aprofundarem mais aqui no livro de Tiago. E a gente volta na segunda-feira com o capítulo 2, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!